Pessoal, não esqueçam de dar o like na hora de assistir o vídeo, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se gostar, se inscreva e ative o sininho para receber notificação de um novo vídeo. O canal está com Instagram e quem puder seguir ficarei muito grato, pois isso ajudará muito na divulgação. Agradeço a todos de coração pela ajuda, então vamos para o relato. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Rosane e eu vou contar para vocês o que aconteceu na minha casa há mais de 40 anos atrás. Na época, eu ainda era uma criança. Nós vivíamos no Rio Grande do Sul, mais precisamente no interior de São José do Norte. A casa ficava à beira de uma estrada conhecida como Estrada do Inferno. Os meus pais eram agricultores. Nós éramos de uma família grande. Eu era a penúltima filha entre 9 irmãos, 5 meninas e 4 meninos. Sempre fomos muito humildes e muito trabalhadores também, e desde muito cedo já ajudávamos na roça dos meus pais. Plantávamos frutas, legumes, verduras, tudo para a nossa alimentação. Aproveitávamos também o espaço para criar alguns porcos e galinhas. Até então, nada de estranho e assustador havia acontecido na minha vida. Porém, eu me lembro das tardes quentes de verão em que avistamos ao longe uma silhueta estranha na estrada. Eu e os meus irmãos sempre corríamos para avisar os nossos pais que alguém estava vindo em direção da nossa casa. A minha mãe prontamente providenciava água fresca e algum alimento para esperar, pois se não fosse alguns dos nossos vizinhos, que moravam a alguns poucos quilômetros da nossa casa, poderia então ser algum andarilho precisando de ajuda. Quando eram alguns desses vizinhos que apareciam, os mesmos tomavam um pouco de água fresca, algum suco, muitas das vezes ficava para o café da tarde, ou então até para o jantar, pois era um costume do interior naqueles tempos remotos. Quando havia alguma dessas visitas, especialmente amigos dos meus pais, sabíamos que nós não éramos bem-vindos. Não era permitida intromissão nos assuntos deles. Poderíamos aparecer na sala só se fôssemos chamados. Até as refeições que fazíamos eram em mesas e cômodos separados. Mas quando eram os andarilhos, os meus pais pediam para que nós nos escondêssemos em um quarto e só saíamos de lá quando fôssemos chamados. Era uma precaução para caso acontecesse alguma coisa de errado. Naquela época do ano, com um tempo quente, era comum passarem andarilhos na então chamada Estrada do Inferno. Era uma época no qual os meus pais faziam uma colheita de frutas para vender. Então eles temiam ser assaltados, mas graças a Deus nunca sofremos isso. Enfim, sempre ficávamos espiando pela fresta da janela quando algum desses andarilhos aparecia. Eles comiam algo e alguns até contavam as suas histórias de vida para os meus pais. Já outros eram mais calados, tiravam um tempo de descanso na sombra de uma árvore ou no galpão antes de seguir o seu caminho, levando consigo um pouco de alimento que os meus pais davam. Enfim veio aquela noite, onde algo impressionante e assustador aconteceu. Já era de noite e nós nos reunimos à luz de lampiões a querosene e ficamos brincando. Não havia tecnologia de hoje, especialmente em lugares isolados. Então fazíamos jogos e os meus pais nos contavam histórias de suspense. Era o que eu mais gostava. Nessa noite, as nossas vidas, que eram tão simples, mudaram para sempre. Estávamos conversando e rindo e brincando, quando que no meio das nossas vozes, ouvimos então 3 batidas na porta. Na hora todos nós ficamos calados. O meu pai se virou e perguntou quem era, mas não teve nenhuma resposta. Estava tudo completamente quieto. Passaram-se alguns minutos
Então voltamos a conversar animadamente, quando que do nada surgiu uma voz de um homem, chamando meu pai pelo nome. Ô seu Pedro, o senhor está aí? O meu pai então de forma tranquila respondeu, opa, pode chegar amigo. Ele se levantou e foi até a porta dos fundos para abrir. Ele estava segurando um lampião em suas mãos e, para o seu espanto, ao olhar em volta iluminando o quintal, não havia ninguém lá e tudo estava no mais completo silêncio. A essa altura, já estávamos nos olhando com medo. Ficamos olhando para a porta. Estávamos quietos e calados, à espera de algo ou alguém. Foi nessa hora que tomamos um baita susto com sons de batidas fortes de mãos, batendo palma na outra porta da frente da casa. Confesso que eu fiquei muito assustada naquele momento. Já o meu pai estava completamente cabreiro com isso e foi até a porta, abriu novamente e não havia ninguém. Nessa hora os meus pais resolveram mandar a gente para os quartos para dormirmos, pois já estava ficando tarde demais. Nós estávamos bem assustados com toda aquela situação. Fomos nos deitar com muito medo. Mas aquela noite, depois daquelas batidas, não aconteceu mais nada de estranho. E no dia seguinte, mesmo ainda com aquela sensação ruim, trabalhamos normalmente e fizemos os nossos afazeres rotineiros. Mas ainda nos perguntávamos sobre o que poderia ter acontecido na noite anterior. Foi realmente muito estranho tudo aquilo. As horas passaram, a noite caiu e um medo estranho atingiu a todos nós novamente. Ficamos todos quietos em casa. Os meus pais se olhavam com certo medo no olhar. Não era só nós que sentíamos que algo estava fora do normal. Havia medo neles também. Sabe como é, né? Se os nossos pais sentem medo, então nada poderia trazer a nossa coragem de volta. E foi aí que aquele inferno começou. E bem na hora do jantar, aquela mesma voz havia voltado a chamar o meu pai pelo nome. As batidas na porta estavam cada vez mais fortes, e tudo isso em um curto espaço de tempo, e tudo estava ficando mais intenso e assustador. Os meus pais já não sabiam o que fazer com toda aquela situação estranha. Apenas trancaram a casa e ficamos todos lá sem muita reação e sem entender o que estava acontecendo. A minha mãe estava apavorada e tremia de medo. Ela tentava esconder um pouco para nos acalmar, mas era difícil. Naquele momento, todos nós chorávamos de pavor. O meu pai então resolveu sair para vasculhar as redondezas da casa. Ele estava junto dos meus irmãos mais velhos, mas sem encontrar ninguém por perto e nem mesmo um rastro de alguma pessoa rondando a casa. Então meu pai voltou, se sentou na mesa e com as mãos postas ficou parado pensativo. Naquele momento não sabíamos se ele chorava ou se ele rezava, pois havia um silêncio completamente tenebroso e macabro entre a gente. Foi então que de repente o silêncio foi quebrado novamente, pois do lado de fora aquele homem havia começado a gritar alto novamente. Então ele se levantou rapidamente, correu para a porta e disse: se você está vivo e veio para o bem, pode chegar, mas se for um espírito desencarnado, que Deus te perdoe e te leve para um bom lugar, mas não aqui. O meu pai esperou um pouco e nada mais voltou a acontecer. Meu pai então entrou e fechou a porta e voltou para a mesa para que pudéssemos terminar o nosso jantar, para depois sim irmos dormir em paz. Eu só sei que aquelas 2 noites foram extremamente apavorantes para todos nós, pois os meus pais estavam tentando entender todo aquele ocorrido, porém não sabiam se era alguém querendo ameaçar nossa família ou era algum tipo de brincadeira de mau gosto. Alguns dias depois daquele ocorrido sinistro, foi aí que começou a aparecer alguns boatos, vindo de alguns conhecidos, sobre um homem andarilho que havia sido encontrado morto nas proximidades da cidade. E segundo disse-me-disse dos moradores da região,
Ele estava em estado de decomposição, pois já havia falecido há pelo menos 3 dias. Encontraram também alguns pertences que estavam com o defunto, e pela descrição, os meus pais deduziram que era ele o homem que veio na nossa casa pedir ajuda nos dias anteriores. Enfim, ele teve a ajuda que precisava e nunca mais aconteceu algo parecido novamente com a nossa família. Olha, eu confesso que esse fato me marcou muito e me deu total certeza que o mundo espiritual é real e não dá para pensar que não há nada depois daqui, com tantas experiências relatadas. Tudo que vivi na infância só me deu a certeza que vivemos em um mundo completamente movido pelo lado espiritual.